Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato entrevista e nessa semana a conversa com o governador do Maranhão, Flávio Dino. Tudo bom, governador? Como vai? Uma alegria poder conversar com todos e todas que estão nos acompanhando. Muito obrigado a vocês pela gentileza do convite. Flávio Dino de Castro e Costa nasceu no Maranhão e se graduou em Direito na Universidade Federal de seu estado, onde leciona no curso de Direito Constitucional. Foi juiz até 2006, quando se elegeu deputado federal pelo PCdoB. Em 2014, foi eleito no primeiro turno como governador do Maranhão e reeleito para um segundo mandato em 2018. Obrigado, o senhor Flávio Dino, por atender o nosso pedido aí dessa entrevista. Acho que a gente tem bastante coisa para conversar, mas gostaria de começar esse papo contigo falando sobre as manifestações dessa semana, no 7 de setembro. Vários batalhões policiais têm declarado apoio ao ato chamado por Bolsonaro e ficou no ar esse clima de que pode haver uma incitação do presidente em relação aos militares, uma incitação, algumas incitações muito claras, inclusive. No Maranhão, como é que está sendo tratada essa questão, governador? Eu não vejo que teremos, nestes dias tão tempestuosos, infelizmente, desdobramentos no sentido de uma ruptura amanhã, depois da manhã, enfim. Contudo, não podemos minimizar o que está ocorrendo. Acho que são fatos gravíssimos, porque são tendentes a uma ruptura, são conducentes a um golpe. É uma tentativa de preparação de terreno, uma espécie de ensaio geral daquilo que é o sonho do Bolsonaro. Ele tenta, com este sonho dele, que é um pesadelo para a nação, contaminar o conjunto de instituições do Estado e da sociedade. Não tem obtido êxito nesta contaminação de modo amplo. Ele conseguirá mobilizar, sim, o contingente que já está engajado neste esdrúxulo projeto que ele lidera, mas não irá conseguir ampliar suas forças. Este raciocínio se aplica às polícias, ou seja, teremos policiais participando, sim, teremos policiais participando armados, amotinados, para invadir prédios públicos? Creio que não. Se houver, haverá resposta disciplinar no Maranhão e na imensa maioria dos estados, nos termos da lei. E não creio, portanto, que o Bolsonaro consiga envolver as forças policiais nacionais para um propósito de ruptura da ordem democrática, ruptura do sistema constitucional. Eu não consigo enxergar energia vital no bolsonarismo para ampliar, para alargar a sua base social. O que ele está tentando é radicalizar, tornar mais virulenta, mais sectária a base social que ele ainda tem, que está se estreitando. Eu creio que esta é a tendência mais forte. Não vejo o governo recuperando a sua imagem, a sua capacidade de implementar políticas públicas, uma vez que a equipe é muito desacertada, muito equivocada, não tem plano algum, não tem programa algum, e o comandante é um desastre absoluto, que é o próprio presidente da República. Então, às vezes tem um ou outro ministro bem intencionado ou que quer fazer alguma coisa de útil para o país, e o Bolsonaro vai lá e demite. Ele fez isso, inclusive, com os generais. Acho que parte dessa falta de ambiente para essa subversão à ordem constitucional que ele pretende liderar deriva do fato de ele ter humilhado seguidamente generais. Ele humilhou generais assim, da maior importância para as forças, como o general Santos Cruz, um dos poucos comandantes aí efetivamente em campo de batalha, em forças de paz da ONU. Mais recentemente, o ministro da Defesa, o Fernando Azevedo, militar legalista, foi praticamente enxotado do governo.
Então, essa resistência deriva também disso, do Bolsonaro ser esta alma atormentada, confusa, meio delirante e muito agressivo com tudo e com todos. Então, eu não vejo que ele consiga maioria nas Forças Armadas para um intento ilegal, inconstitucional. Governador, a- as federações elas sempre tiveram um papel importante na história do Brasil, né? Sempre foi dedicado aos governadores um papel relevante, de fato, em alguns estados, inclusive a projeção é nacional, né? É automática, né? O sujeito se transforma em governador e almeja aí algumas carreiras maiores na política. O Fórum dos Governadores ele se tornou um ambiente que faz um contraponto, né, ao governo Bolsonaro e às demais questões, talvez muito por conta da pandemia, mas esse momento do Fórum dos Governadores talvez seja inédito, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como tem funcionado, né, a organização por lá. Inclusive no último encontro foi debatido essa questão do 7 de setembro, como os governadores deveriam agir ali internamente para evitar qualquer desmando. E acho que tem também uma questão interessante aí, que é uma tarefa também dos governadores frear o ímpeto de alguns que tentam ganhar protagonismo nesse período, que é um período tão triste para o país, né? A federação, em um país extenso territorialmente como o Brasil, traz múltiplas virtudes, entre as quais é esta que você aponta, qual seja a limitação a projetos despóticos. O federalismo é uma técnica também de contenção de abuso de poder, exatamente porque o presidente da República tem muito poder, mas não tem todo o poder. Os governadores exercem um papel, os prefeitos, e cada um eleito no âmbito dos seus respectivos territórios. Nós vimos isso agora na pandemia. Se o presidente da República tivesse um poder hierárquico por sobre os governadores ou prefeitos, nós teríamos já a essas alturas mais de 1 milhão de mortos, seguramente, porque ele teria imposto o negacionismo e a negligência como padrão de política pública. Então, essa ideia de contenção, de controle recíproco e, portanto, de preservação da autonomia constitucional dos estados e dos municípios é vital. O Supremo Tribunal Federal, corretamente, protegeu a federação e, com isto, trouxe a possibilidade dos governadores liderarem o combate à terrível pandemia do coronavírus. O Fórum Nacional de Governadores tem sido muito demandado em razão disto. Nós não temos ali a homogeneidade, mas nós temos conseguido fazer mediações na direção correta, sobretudo no que se refere à temática da saúde pública, à temática democrática, proteção à democracia, e também no que se refere às próprias condições de funcionamento da federação. Então, acho que o Fórum Nacional de Governadores, que há 16 meses que não faz reunião presencial por conta da pandemia. Temos feito reuniões virtuais, muitas, essas ferramentas que são muito difundidas hoje. E creio que tem sido um espaço assim, de alta contribuição, de alto protagonismo, e por isso deve ser preservado como um dos mecanismos de construção de uma nação melhor, de uma nação em que haja mais respeito, haja paz, haja trabalho. E eu desejo que em outro momento, quem sabe, o presidente da República volte a dialogar com os governadores. Não este, porque não creio nisso, mas em outro momento da vida brasileira, que haja um presidente da República ou uma presidente que não veja os governadores como inimigos, que a situação que nós temos hoje é essa. Lamentavelmente, o Bolsonaro trata praticamente todos os governadores como seus adversários, seus inimigos a serem exterminados, e não como interlocutores legítimos que devem ser respeitados e ouvidos. Então, nós vivemos um momento difícil da federação,
e considero que somente com uma mudança política nós vamos viver um ambiente de mais harmonia, como é o certo, como nós desejamos. O fórum tem uma divisão que não é muito específica, assim, muito determinada, mas somente 15 ou 17 governadores assinaram uma carta de repúdio ao presidente da República. Agora, nesse último encontro, também ficou decidido que não haveria uma carta, mas, enfim, alguma ideia de conversas públicas, né, de conversas entre os poderes, junto com o Congresso e com o Judiciário também. A que se dão essas disputas nesse momento, governador? No momento que é crucial que fosse feita também uma união entre os estados, né? Essa amplitude da maioria no fórum varia, depende do tema. Nós já tivemos manifestações importantes subscritas por 25 governadores, outras por 15, mas sempre pela maioria. Isso que eu queria chamar a atenção. Mesmo essa última de apoio ao Supremo, não conseguiu uma envergadura maior, mas nós tivemos lá 15 governadores que assinaram. Não significa que os outros 12 estejam do lado de Bolsonaro. Não, apenas, às vezes, há fatores locais, fatores profissionais. E como as cartas hoje são articuladas pelo WhatsApp, já aconteceu de um governador eventualmente nem ver, porque é no grupo de WhatsApp ali que você debate. Essa mesmo do Supremo eu propus já na sexta-feira e saiu na segunda pela manhã. Então, praticamente sábado e domingo foi o momento de colheita das assinaturas, coleta das assinaturas, e aí talvez um ou outro não tenha nem visto, acho eu. Mas o que é importante frisar é isso, é que nós temos maioria para o campo democrático. Eu diria que, em média, dos 27, seguramente 20 governadores, pelo menos, estão mobilizados em torno da defesa da Constituição e da democracia. Governador, o senhor citou o Supremo Tribunal Federal e agora queria ouvir também do jurista Flávio Dino. O STF tem sido um contraponto, né, ao Congresso e ao Legislativo. A gente tem visto algumas questões sendo decididas unilateralmente pelo Judiciário, pela Suprema Corte. No entanto, o Supremo tem entrado em uma seara perigosa para o Judiciário. O que fica de legado pós essa era Bolsonaro, em que o Supremo foi importante, foi decisivo em vários temas? Há um legado negativo desse momento? A gente pode perder um pouco o prumo da justiça no Brasil? O Supremo é uma instituição humana e, como tal, sujeita à historicidade, ou seja, não é algo metafísico, absoluto, dogmático. Ora tem momentos melhores, ora tem momentos piores. E, por outro lado, é uma instituição falível. Então, eu, olhando o longo arco do tempo, acho que o Supremo acertou muito mais do que errou na vida brasileira. Se você pegar desde o alvorecer da República, o Supremo teve uma posição de tutela das liberdades, inclusive desenvolveu a chamada doutrina brasileira do habeas corpus, final do século XIX, uma jurisprudência positiva no sentido do controle de abusos de poder. Depois, o Supremo se equivocou em outros momentos, você lembrar da absurda extradição de Olga Benário, que o Supremo teve uma posição absenteísta, uma posição de não é comigo, não impediu aquela barbaridade, poderia ter impedido, deveria ter impedido. Na ditadura, você viu inicialmente o Supremo silente, depois o Supremo reagiu, começou a proferir decisões em defesa da legalidade, em defesa da lei, em defesa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, e isso resultou, inclusive, na cassação de 3 ministros por ato da ditadura. Vitor Nunes Leal, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva foram cassados pela ditadura, exatamente porque o Supremo vinha mantendo uma posição de resistência
cívica contra a ditadura. Então, você vai encontrar sempre o Supremo, às vezes acertando, às vezes errando. Se você olhar dos abusos da Lava Jato, o Supremo demorou a reagir e poderia ter evitado muita coisa de lamentável que aconteceu no Brasil. Mas reagiu, ainda que tardiamente. O Supremo vem corrigindo os atos ilegais, abusivos que foram ali praticados com finalidades até político-partidárias, eleitorais, enfim. Nesse período do Bolsonaro, do mesmo modo, acho que o Supremo inicialmente teve uma posição de observar, mas se você olhar os temas fundamentais, o Supremo tem sido muito assertivo, muito enfático na proteção da Constituição. Isso vale para o tema da saúde pública, tema da federação, das liberdades, combate às fake news, julgamento de temáticas como armas, por exemplo. O Supremo já seguidamente se manifestou contra essa ideia de fuzil para todo mundo. O Supremo tem várias decisões. Então, acho que tem mais acertado do que errado. Você pediu minha opinião, assim, como professor de direito, enfim. Eu diria, em síntese, isto. Dizer que o Supremo acerta sempre, não. Mas tem mais acertado do que errado, e isso é bastante bom. Sobretudo no que se refere à questão democrática, de proteção das regras do jogo. E eu espero que continue assim. Na sua independência, o Supremo não pode ser um joguete de projetos partidários. Não tem aceitado. Outras instituições aí já têm se submetido a isso, a renunciar ao seu papel para se submeter, atrasando atos, atrasando decisões, para atender aos interesses de quem está no poder. Isso é errado. Há muito uma tentativa de milicianizar as instituições. Não são só as Forças Armadas e as polícias. Há uma ideia de milicianizar tudo, submeter essa lógica do vale tudo, tudo é projeto de poder, não tem lei, rasga a lei. Então, quem fizer isso vai pagar um preço caro perante a história. Com certeza. Governador, a ida do senhor para o PSB ela já foi bastante explorada, já se falou bastante disso, o senhor já falou bastante disso, talvez o senhor deva se candidatar então ao Senado em 2022. Mas mantém no radar uma possibilidade de candidatura à presidência num futuro próximo? Hoje, não mais. Em relação a 2022, seguramente que não, porque eu creio que o quadro eleitoral já está mais ou menos desenhado no que será a eleição de 22. O futuro a Deus pertence, né? Cada dia com sua agonia. Tem um amigo meu aqui que me ensinou que a gente não disputa 3 eleições de cada vez, a gente disputa uma de cada vez. Então, tem gente que fica fazendo plano para 2022, 2024, 2026, 2000, não sei quanto. Eu não, eu estou focado em 2022 e aí é mais provável mesmo essa pré-candidatura ao Senado, digamos que é o caminho principal, o mais provável, sem prejuízo de outras alternativas. Por exemplo, se o Bolsonaro radicalizar, vier para cima, que vai fechar, que vai dar golpe para rasgar a Constituição, e se tiver a necessidade, eu já disse e reitero, num quadro extremo, eu posso ficar no governo, numa atitude de resistência democrática, né, para garantir a legalidade perante o povo do nosso estado e perante o país, dizer, olha, aqui tem um grupo de governadores que não aceita golpe, que não aceita ditadura. Então, numa situação limite, eu cogito até disto, mas numa situação de normalidade democrática, razoavelmente posta, mais provável é ser candidato ao Senado. Mas essa questão da candidatura à presidência ela é muito forte, né? Ela é uma decisão e a gente vê por todos os candidatos que passaram por essa tentativa mesmo de chegar à presidência, nem todos foram eleitos, obviamente, mas é uma decisão muito importante, né? Isso te motiva de alguma maneira? Eu considero assim que cada momento tem o seu desafio e a sua resposta. Se você fosse olhar assim de modo atemporal, como se isso fosse possível, a resposta à sua pergunta seria sim. Claro, me motiva. Eu
fui juiz, fui deputado, sou governador, atuei nos três poderes do Estado. Temos uma boa aprovação aqui no governo, o governo tem uma aprovação hoje muito alta, ou seja, no Estado cheio de dificuldades, conseguimos bons resultados em um contexto terrivelmente dramático. Então, há razões para impulsionar digamos, esse entusiasmo. Mas isso é hoje, né? Eu também não sou obcecado, eu não sou obstinado, assim, no sentido... Não é uma obsessão, não é algo que vai, quando eu chegar no meu sistema de crença, chegar lá perante São Pedro, e São Pedro disser, vamos fazer aqui, ter um balanço aqui de pontos positivos, pontos negativos, né? E eu não vou me lamentar para São Pedro, olha, eu queria ser presidente, eu não fui. Não é uma coisa que vai fazer falta para mim. Eu não sou infeliz ou serei infeliz por causa disso. Se for possível, claro que eu vou disputar, mas se não for também, eu sempre procuro ser correto nas funções que eu exerço. Ser um bom servidor público, ser um bom servidor da população e servir a um campo político, é uma causa, um sistema de causas que eu escolhi para a minha vida. A causa da justiça social, da igualdade das pessoas, de respeitar o dinheiro público, de respeitar o patrimônio público, de defender os direitos dos mais pobres. Então, isso é o mais importante. O resto é consequência. Falando sobre 2022, o ex-presidente Lula recentemente falou sobre o tema regulação da mídia. E aí muita gente torceu o nariz, estranhou, começou a imputar a ele certo autoritarismo. Mas essa regra, no entanto, ela é utilizada em várias democracias mundo afora, principalmente nos países do norte do planeta. É bem comum esse tipo de regulação. Por que há tanta resistência ao falar sobre o tema aqui no Brasil, governador? Porque eu acho que falta a leitura da Constituição. Eu até peguei aqui a Constituição enquanto você fazia perguntas, porque você pega a Constituição nos artigos 220, 221, 222, 223, 224, e você vai ver que já tem uma regulação da mídia. Está aqui na Constituição, ó, Constituição Democrática. Aí você tem uma série de regras que precisam ser operacionalizadas. A chamada regulação econômica, isso também está no artigo 170 até 174 da Constituição, para evitar monopólios, a responsabilidade pelo poder da mídia. Mesmo essa questão de conselhos, né? A Constituição fala no conselho, está no 224. Conselho de Comunicação Social na forma da lei, está escrito aqui. Durante a gestão do ex-presidente Lula em 2004, o Planalto chegou a enviar uma proposta ao Congresso para a criação do Conselho Federal de Jornalismo, mas a repercussão negativa do projeto fez o governo retirá-lo da pauta. A ideia seria seguir artigos da Constituição que determinam regras para os meios de comunicação, como limitar monopólios e oligopólios e programações que atendam princípios regionais e independentes. Então, eu realmente não entendo que haja esse clamor contrário a esse debate. Quer dizer que tudo pode ser regulado, tudo na verdade, tudo sempre é regulado de algum jeito. Isso refere à política, refere às atividades privadas. A mídia também tem, como eu disse, tem regras constitucionais, regras legais, e se não há, por exemplo, um código de ética profissional, o que acontece? Acontece que o Poder Judiciário é chamado muito frequentemente a ser quase que uma instância disciplinar em relação a jornalistas, porque os advogados, os contadores, os engenheiros, os médicos e todas as demais profissões têm os seus conselhos profissionais. E aí, quando você tem algum problema, você aciona esses conselhos, enfim, com esses profissionais. Às vezes funciona, às vezes não funciona, você tem pelo menos um lugar de onde registrar a sua reclamação. A Constituição fala no Conselho de Comunicação Social, está aqui. Então, eu acho que o ex-presidente Lula, ao propor esse debate, está propondo algo que já está na Constituição e que pode ser e deve ser debatido. E não pode ser interditado, não pode ser impedido esse debate, como alguns querem impedir, e confundir isso, isso é censura. Não,
como você mencionou, tem vários países do mundo que têm leis tratando sobre propriedade cruzada, sobre monopólio, etc. E isso nada tem a ver com o conteúdo da informação jornalística, com dizer o que pode ou não pode ser publicado, que aí sim, obviamente, seria inconstitucional, porque aí sim seria uma censura. Então, é uma regulação das empresas e não da atividade em si, e cumprir o que está na Constituição. Em nenhum momento o ex-presidente fala sobre regulação de conteúdo, né? Mas sim sobre regulação da comunicação, né? Das mídias, né? Nos Estados Unidos é muito comum, inclusive até um pouco dura, né? Você tem uma limitação muito clara e específica sobre partição de meios de comunicação em uma mesma região, né? O sujeito não pode ter um Como tem oligopólio, né? também, é curioso, Zé Bernardes, tem também no sistema financeiro. Os Estados Unidos têm muito mais banco do que o Brasil, do que o nosso país. É Então, verdade. o país que é tido como um exemplo do capitalismo, para os que creem no capitalismo, tem regulação sobre propriedade de grupo de mídia, tem regulação sobre bancos, diferente do que existe no Brasil. Então, eu acho que às vezes é um pouco, como disse, quase aí sim uma censura, querem censurar esse debate, quando ele é um debate importante. Verdade. Governador, para a gente chegar no final da nossa conversa, o Maranhão avançou bastante na vacinação, tem quase metade da população já vacinada, né? 49% ou um pouquinho mais, o senhor pode me corrigir, por favor. É, Como é que está essa discussão, e principalmente no fórum dos governadores, sobre essa questão da terceira dose da vacina? Parece que andou bastante, o Ministério da Saúde já entrou e determinou que seja liberada essa terceira dose, né? São Paulo, por exemplo, já colocou até datas para que essa imunização, esse reforço comece a ser aplicado. Seria importante, primeiro, fazer com que o conjunto das federações, os estados e municípios avancem como um todo na segunda dose para depois entrar nessa terceira dose? A questão é que você tem grupos mais vulneráveis e que desenvolvem uma resposta imunológica mais baixa. Me refiro aos idosos, né? Então, eu sou a favor e nós aprovamos aqui na nossa CIB, na nossa Comissão Intergestora Bipartite, que pactua o SUS no âmbito do Estado e dos municípios, a terceira dose para esses grupos mais vulneráveis, porque eles desenvolvem uma resistência mais baixa. E aí sim, depois, terceira dose para toda a população depende, até para um imperativo lógico, que a segunda dose também evolua, isso nacionalmente. Então, acho que do jeito que está bem posto, ou seja, vamos avançar com a primeira, com a segunda, e grupos mais restritos, mais vulneráveis, a terceira dose, porque já há estudos mostrando, inclusive, uma queda da eficácia da vacina decorrido 6 meses, por exemplo, que é esperado numa vacina que foi desenvolvida em tempo recorde. Daí, o absurdo que é, nesse momento em que as pessoas estão nos assistindo, a pauta do país ser essa manifestação disparatada, antidemocrática, do 7 de setembro, em vez de ser vacina. Porque esse deveria ser um dos debates nacionais no momento. Governador, muito obrigado por esse papo, viu? Aceitar mais essa conversa aqui com o Brasil de Fato. Espero que voltemos a conversar em breve numa normalidade democrática no país. Sempre, e sempre com muita esperança e fé. Muita crítica ao que está acontecendo, muita resignação, mas ao mesmo tempo muita militância transformadora, sempre com muita dedicação, muita esperança, muito otimismo na ação prática, porque nós vamos sair desse momento de trevas, eu tenho certeza. Obrigado, um abraço. Tchau, governador. Obrigado. Valeu.